O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, a piedade de mim, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Jesus, manso e humilde de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. Filhos, eu gostaria que vocês depois tirassem uns minutos para ler de novo esta carta de São Paulo. São Paulo escreve, é importante falar sobre isso, São Paulo escreve para um cristão, para alguém que se converteu, mas que ainda vivia, claro, dentro do seu mundo, aquilo que o próprio mundo comportava, o sistema, por exemplo, da escravidão. Ele era um cristão e ele tinha escravos. Nós sabemos que a fé católica sempre rejeitou profundamente a escravidão. Foi uma católica, a princesa Isabel, que está até em processo de beatificação, que lutou para vencer isso no nosso país. Durante muitos séculos, a Igreja também foi acusada de apoiar a escravidão. A escravidão era um sistema de classes e de administração do mundo que acabava por tirar a dignidade das pessoas. Hoje nós temos o serviço remunerado. Naquele tempo não existia. A remuneração era poder viver. Muitas vezes, poder ter um lugar para dormir, ter uma casa. E às vezes passava a vida inteira com uma pessoa, com uma família. Não é que o escravo daquele tempo era como o escravo negro, que era amarrado num tronco e apanhado. Não era assim. O escravo, naquele tempo de Nosso Senhor, ele vivia na casa da pessoa e trabalhava, só que ele não tinha a liberdade de fazer o que ele queria, e ter dinheiro, e ter posses, não tinha os seus bens. Só que São Paulo, ele introduz naquele mundo, isso é que é importante, ele introduz naquele mundo uma nova visão, que é, diante de Deus, São Paulo diz, não existe nem escravo, nem livre, nem negro, nem branco, nem alto, nem baixo, nem belo e nem feio. São Paulo diz, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Agora pensem vocês, alguém que está acostumado a vida inteira, aquele é o sistema. Esse cristão, para quem São Paulo escreve, está acostumado a vida inteira a ter os seus escravos, e aquele escravo, Onésimo, tinha sido preso porque tinha roubado. E agora São Paulo escreve uma carta para esse cristão, pedindo que esse cristão aceite de volta o escravo, mas não mais como escravo, como irmão. Só que aquele homem continuará trabalhando como escravo, é o trabalho dele, ele tem que comer, ele tem que viver, ele não tinha posses.
ele vai voltar para a casa do seu patrão, e agora o coração do patrão vai ter que acolher aquele escravo, não só como pessoa humana, ele diz, né? Mas como um irmão, dentro de casa. Quando nós falamos que o cristianismo ele tem o poder de transformar o homem por dentro, nós estamos falando disso. Esse homem, agora, ele vai acolher em nome de São Paulo, e é tão bonita essa leitura, vocês devem ler, porque aqui está a psicologia de São Paulo, aqui está o afeto de São Paulo. São Paulo, ele diz, eu gerei ele dentro da prisão, ele se tornou meu irmão dentro da prisão. Depois São Paulo diz, se você receber ele, você está me recebendo, porque ele é como se fosse o meu coração. São Paulo ama esse escravo, que ele deu à luz em Cristo, como se fosse parte do coração dele. Isso é o amor cristão. Independentemente de quem seja, um muito rico ou muito pobre, um prisioneiro, São Paulo diz, eu também estou prisioneiro no Senhor. Mas São Paulo devolve a Onésimo, o homem que saiu como escravo e vai voltar como escravo. Por isso o Evangelho diz, o reino de Deus, ele está dentro de vós, entre vocês. Porque o que ele transforma não são as coisas exteriores, o que ele transforma é a alma dos cristãos. Então ele diz, agora você deveria acolhê-lo de volta. E São Paulo não diz, liberte Onésimo, porque ele poderia ter pedido, escreva uma carta de alforria e liberte esse escravo, dê a ele a liberdade plena, para ele fazer o que quer. São Paulo não pede isso. São Paulo pede, aceite ele de volta, exatamente como ele era, só que agora você não acolherá mais com os mesmos sentimentos de outrora, você o acolherá como um irmão em Cristo. Nós sabemos, a princesa Isabel também tinha lá os seus escravos. O que nós precisamos saber é como ela tratava esses escravos, como ele os tinha com ela, como ela os tinha com ela. Se era escravo daquele modo opressivo que nós tínhamos, direito de vida e de morte sobre o escravo, porque o que nós lemos de muitos santos, porque até nos mosteiros tinham os escravos. A escravidão era parte do sistema naquele período. Hoje nós somos escravos também, só que nós recebemos uma mixaria e temos que aceitar. Mas nós continuamos escravos. Existem os senhores grandões, aqueles que recolhem todo o dinheiro do mundo, e existem os outros, que trabalham lá para ganhar um valor que não é suficiente, que não é digno, e você tem que disputar todo tipo de humilhação, de opressão, não é? De abuso. Continua o sistema da escravidão, continua do mesmo jeito. Ele só está mascarado de liberdade. Mas você não pode fazer o que você quer. Então São Paulo diz, não é isso a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquilo que nos torna irmãos em Cristo. Então ele pede, e pense em vocês como é difícil pensar aquilo que São Paulo estava pedindo para aquele homem. Não é difícil amar quando você tem Cristo no coração, mas quando você não tem Cristo, dizer a alguém que tinha um escravo, que fez o mal para você e por causa disso foi preso, dizer a você, agora acolha de volta e acolha como irmão, e tenha ele como se estivesse a mim, dentro da sua casa. Trate-o como seu irmão, reze por ele. Isso nos ajuda a pensar como o cristianismo é radical e como ele deve nos transformar verdadeiramente por dentro, no nosso interior. Olhar todas as criaturas de Deus como irmãos em Deus, independentemente de quem seja. E aqui há, no nosso tempo, aqueles que são excluídos verdadeiramente, os marginalizados, não os pobres sempre existiram. Digo aqueles que não são dignos do amor, conforme a nossa compreensão hoje. São os monstros, aqueles que estão presos porque fizeram coisas terríveis. Aqueles lá que ninguém quer falar deles, e ninguém quer olhar por eles, mas que ainda estão vivos, não estão no inferno, portanto ainda podem se converter. Mas aqueles monstros, aqueles terríveis, aqueles homens degradados, aqueles que se perderam pelo pecado e fizeram coisas tremendas, maldades monstruosas, estão presos, estão lá guardados na prisão. São nossos irmãos em Cristo. Cabe a nós, em primeiro lugar, rezar também
por eles, para que Cristo viva dentro deles. Mas se Deus um dia colocar uma pessoa dessa perto de nós seremos provados no nosso verdadeiro amor por Deus. Por isso, peçamos a graça do aumento do amor no nosso coração e a graça de que o reino de Deus, de fato, cresça em nós todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus